recebendo nos estúdios da Rádio CBN o senador da República, Pedro Chaves. Senador, muito obrigado por atender o convite da CBN e vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, muito obrigado a você, Otávio, ao Lucas, por essa oportunidade, e somente a Rosário Cândido Neto, nosso amigo lá de Três Lagoas, sempre alinhado realmente com as boas coisas, né, de Mato Grosso do Sul, sempre na defesa, e lutando com toda aquela cadeia que ele tem de televisão, rádio, jornal, a serviço sempre da comunidade. O senhor está nos defendendo e nos representando no Senado da República há quase 2 anos, trabalhando, percorrendo o Mato Grosso do Sul. Como é que o senhor avalia esse estado hoje, principalmente na sua área? Vamos começar falando de educação. É verdade, eu fui responsável pela reforma do ensino médio, o que foi um dado importante, uma confiança muito grande do ministro da Educação, nesse sentido, porque nós tínhamos um ensino médio todo engessado, que provocavam taxas de evasão e repetências muito grandes. O Brasil, numa avaliação internacional chamada PISA, entre 70 países, nós ficamos em número 65. Isso mostra que estava em últimos lugares. Então havia necessidade urgente de fazer a reforma. E eu tive essa incumbência e, felizmente, em 90 dias, eu concluí realmente o projeto e foi sancionado pelo presidente. E está sendo implementado agora, mas basicamente com tempo integral, e nós estamos realmente com essa reforma que vai certamente diminuir muito a taxa de evasão e repetência. Hoje nós temos no ensino médio 8 milhões de alunos, dos quais 2 milhões ficam flutuando. Pertence àquela população chamada nem, né? Nem estuda, nem trabalha, sabe? Então, mas com isso vai mudar bastante. E o senhor é relator lá no Senado de um projeto de lei que altera o Marco Civil da internet. E a gente está falando de um momento, e quando a gente fala de educação, hoje é impossível falar de educação sem que a gente esteja conectado, sem que os alunos, estudantes do país estejam conectados, né? Exatamente. Havia uma intenção da Anatel de fazer com que houvesse cobrança extra para a Anatel, para justamente a internet fixa. E nós entramos com um projeto importante, proibindo a cobrança. Quem comprar o pacote, a Anatel tem que oferecer e dar aquele trabalho, e dar realmente o que ela prometeu no contrato. Isso, na verdade, foi muito importante esse projeto, porque ele foi aprovado por unanimidade no Senado e se encontra na Câmara para votação. Então, com isso, nós podemos ficar tranquilos, principalmente quem estuda educação à distância, quem assiste Netflix, qualquer tipo de programa, não pode haver uma interrupção súbita. É obrigado a entregar realmente o serviço. E o senhor que percorre os municípios do estado, o senhor que sabe das dificuldades que os prefeitos, de modo geral, têm, um projeto como esse também dá para o município condição do município melhorar a educação lá onde as pessoas vivem, né? Exatamente. Eu tenho sentido nos diversos municípios, bem na região de fronteira, que a internet, principalmente a banda larga, não está chegando, chega com deficiência. Então, nós conversamos com o comandante da aeronáutica para ele realmente oferecer uma das bandas do satélite, que foi lançado recentemente, né, na Guiana Francesa, onde nós temos parceria, e ele assumir esse compromisso de que vai realmente intensificar mais, principalmente a região de fronteira, oferecendo uma internet que seja compatível com a necessidade daquela região e de todo o país, né? Lucas. Senador, tudo bem? Bom dia. Bom dia. O senador há pouco tempo mudou de partido. O senador era do PSC e foi para o PRB, né? Perfeito. Eu queria que o senador falasse, essa mudança aconteceu por algum fato específico? O senador vai tentar a reeleição? Como é que o senhor está vendo esse ano de 2018 também? Eu sou candidato à reeleição, né? Sou pré-candidato à reeleição para senador. Eu mudei para o PRB porque, no princípio, ele atende todos os ditames importantes que eu prego, minha filosofia. Ele defende a vida, defende os princípios cristãos, ele defende a família, ele defende o idoso. Os projetos são muito bons. Defende o idoso, ele adota medidas públicas importantes para, principalmente, que é um problema da segurança pública, que hoje está na bola da vez no Senado Federal. Então, ele atende todos esses pontos que são importantes. E ele tem mais capilaridade, inclusive, que o partido anterior. Eu acho que ele vai dar a sustentação que eu preciso para que haja realmente a reeleição de fato. Fui muito bem recebido, não só por todos os deputados, que nós somos 22 deputados federais, e muito bem recebido pela direção. Sinto que eu vou ter muito espaço no partido. 9h09, Lucas, por favor.
Nós estamos em ano de eleição e muitos parlamentares sentem dificuldade de aliar o trabalho dentro do Congresso e, ao mesmo tempo, conseguir manter a base eleitoral, fazer a sua política em seus estados. Como o senador está fazendo para tentar, ao mesmo tempo, manter o trabalho dentro do Senado e aqui essas viagens que tendem a acontecer no estado, a cativar um eleitorado para as eleições de 2018, qual está sendo já o trabalho para esse ano? Eu tenho uma equipe muito boa aqui em Mato Grosso do Sul, constituída de 17 assessores que são muito competentes. A área da política e a área administrativa e todas as áreas importantes. Eles fazem o trabalho preliminar, onde eu vou visitar os municípios para otimizar o tempo. Em Brasília, eu participo de 11 comissões. Isso tem sido realmente feito com que eu seja 11 realmente... comissões, 11 comissões. senador. Eu sou considerado o quinto senador mais atuante do Congresso Nacional. Informação Entendeu? importante. Isso foi bastante importante. Porque, na verdade, nas comissões eu tenho grandes relatorias. Nesses 21 meses, relatei mais de 21 processos. E processos até polêmicos, como o das Forças Armadas, que vê necessidade de mudar a legislação, porque o militar, quando está em missão, ele, na verdade, quando acontecia um incidente qualquer, ele era julgado pelo Tribunal Comum. E agora é julgado pelo Tribunal Militar. O que é então, justo? É justo, isso é justo. Inclusive região de fronteira, tudo isso. E diversos outros projetos, como esse, por exemplo, para os municípios, porque eu sou municipalista, né? Nós alocamos agora 2 bilhões de reais para todos os municípios do Brasil. Porque o ano passado, os municípios do Brasil perderam 4 bilhões de reais com a crise econômica, muito sério, né? Então, esse ano o Temer assumiu esse compromisso de realmente fazer uma reposição, pelo menos parcial. Isso vai ser no Fundo de Participação dos Municípios. Eu fiz a relatoria, Mato Grosso do Sul vai receber 26 milhões. Todos os municípios, distribuídos de acordo com a população e o próprio... Época de crise é um dinheiro que faz uma diferença. Bastante Nós vamos agora para um rápido intervalo e Lógico. voltaremos para continuar aqui esse bate-papo com o senador da República, Pedro Chaves. CBN Campo Grande. A Lumiarte é especialista em artefatos fabricados em alumínio, portas, janelas, portões, box e tudo que sua obra necessita em alumínio. Fabricação própria realizada por profissionais qualificados e equipamentos modernos. Atendemos também arquitetos e construtores. Receba um de nossos representantes e conheça as vantagens de quem fabrica com qualidade. A Lumiarte, Vicente Solari, 610 3029 9910. Você sabia que seus investimentos podem render mais? A Delfos, agente da XP Investimentos em Campo Grande, tem uma proposta de assessoria financeira que pode te ajudar a investir melhor. Pense sua rentabilidade de forma inteligente, toda a credibilidade e segurança que você precisa para ampliar a sua performance. Converse com nossos especialistas e perceba a diferença. Delfos Investimentos, 15 de novembro, 1512. 3321-3342. 9h12. CBN Campo Grande. Agora são 9h13 em Campo Grande. Nós estamos recebendo nos estúdios da CBN o senador da República, Pedro Chaves, falando conosco sobre as ações desenvolvidas no Senado Federal nesses 21 meses, enquanto ele já nos representa lá no Mato Grosso do Sul. E, é claro, agora vai buscar a permanência no Senado, vai para uma disputa, é pré-candidato ao Senado. Senador, por aqui já passaram diversos políticos desse estado, primeiro para conhecer a CBN, depois para falar, para dar a sua mensagem, e a todos a gente pergunta, você é candidato? É pré-candidato? Sim. O senhor nós já sabemos que é pré-candidato. Exatamente. O que nós não sabemos é, caminhará com quem no Mato Grosso do Sul? Reinaldo Azambuja, Juiz Odilon, André Putinelli, algum outro nome que porventura ainda não saibamos? Nós estamos hoje conversando com todos eles. Eu já conversei com o André Putinelli, conversei com o Reinaldo Azambuja e também com o Odilon. O importante é que o partido, ele precisa realmente analisar o que é conveniente para o estado de Mato Grosso do Sul, primeiramente. Então nós estamos vendo as alianças, quais são os espaços que os partidos vão nos oferecer, e a partir daí, tipo de contribuição e participação que o PPRB vai ter nesse governo, quer seja de um, quer seja do outro. Essa participação é fundamental, porque
Nós temos que criar realmente condições de fazer uma frente para o bem de Mato Grosso do Sul. O nosso pensamento é Mato Grosso do Sul. Então, o que for bom para o Estado, será bom para todos nós. A gente vive nos últimos anos aqui no nosso país uma crise ética, moral, econômica, democrática, política. É crise. A gente conversa diariamente, busca sempre tirar das pessoas que por aqui passam aquele fio de esperança. Na política, o senhor que já viveu tantas experiências na área empresarial, é um mestre da educação, eu pergunto ao senhor, há esperança para esse país, senador? Olha, eu tenho esperança enquanto houver realmente um grupo de pessoas que possam, na verdade, pensar de forma ética, ficha limpa, ter amor ao país, porque é fundamental que esses princípios sejam basilares, sejam fundamentais na vida das pessoas e na vida do político. Nós temos procuração da população para exercer em nome deles. Então, eu lá, quando estou dignificando o cargo de senador. Eu acho que fundamental é isso. Todas as minhas ações é dentro da ética. Eu nem recebo empresários do meu gabinete, porque não aceito qualquer tipo de combinação, de propina, qualquer coisa. Eu sou ficha limpa. Então, o meu conceito é muito alto no Congresso. Haja vista que eu participo da Comissão de Ética no Senado, que é importante. Essa comissão permite, inclusive, punir aqueles senadores que fogem realmente da sua conduta, que é fundamental. Então, nós estamos, assim, muito tranquilos. Agora, é importante que a população saiba votar. E ela sabe, às vezes ela tem um pouco de dúvida. Não pode ser seduzida pela sereia. É importante que tudo depende do voto e da população. Isso que é fundamental. Votou mal, ele vai realmente ficar durante muito tempo com aquele gestor. Votou bem, ele vai ter realmente alegrias. Isso que é importante. Existe uma curiosidade de algumas pessoas que eu queria perguntar para o senhor. O senhor é senador da República, mas o senhor ainda não foi testado nas urnas. Exatamente. Nós votamos, aqueles que votaram no senador Delcídio, a qual o senhor substituiu lá no Senado, votou no senhor porque vota no suplente. O senhor assumiu um cargo por suplência. Como é que está essa experiência de ir a primeira vez às urnas? Realmente é um grande desafio, né? O importante é pelo trabalho que eu tenho realizado lá em Brasília. Isso é uma demonstração inequívoca que eles serão um representante que vai defendê-los aqui em Mato Grosso do Sul. Tudo que eu faço é em função do nosso estado e do país, porque o senador é representante da federação. Mas mesmo assim eu sou municipalista. Eu vou ao município, aloco recursos, ouço as demandas, aconselho, troco ideias com o prefeito, com os vereadores, porque eu recebo todos os vereadores no meu gabinete, não só em Campo Grande, como em Brasília. O meu gabinete, na verdade, é o gabinete dos senadores. Ajudo na elaboração de projetos, isso acho que é importante. Tenho equipe para isso, eu tenho equipe lá e aqui também, colabora. Quando há equívoco, eu desentravo alguns processos que estão lá há 5, 6 anos, como aconteceu aqui em Campo Grande, onde eu aloquei 56 milhões de dólares. Era um projeto que estava 10 anos engavetado. Tirei da gaveta, fiz convênio, fizemos financiamento junto ao BID, assinamos e agora o prefeito pode fazer as obras que é necessária, que é o Reviva 2. E Otávio, senador, há muito tempo nós não vemos, e não sei se vimos, uma disputa ao Senado tão grande, com tantos nomes fortes como nós estamos vendo já nessas eleições de 2018. Nós temos alguns nomes, ex-governador, como o deputado federal Zeca do PT se colocando como um candidato ao Senado, temos o atual senador Moca, temos Nelsinho Trade, que é ex-prefeito, são todos nomes de expressão e que estão fazendo com que as eleições ao Senado aqui em Mato Grosso do Sul sejam realmente disputadas ou até mais disputadas que ao governo pela quantidade de nomes, né? Como é que o senador se vê dentro dessa disputa, pegando em conta isso que o Otávio falou, de ser a primeira vez e também de tendo que disputar com grandes nomes também da política? Porque eu tenho um jeito novo de fazer política, né? Eu acho que é importante a pessoa ver o passado de cada um, sabe? As eleições vai ser pautada muito nisso, né? Exatamente. Ficha limpa. Eu tenho um passado de ficha limpa, eu fui reitor de universidade, sou empreendedor, luto por Mato Grosso do Sul, sou elaborador de projetos importantes de impacto não só para Mato Grosso do Sul, como para o país, como esse dos militares, da internet e outros importantes. Então é fundamental que o eleitor tenha esse tirocínio, ele possa observar o trabalho que cada um fez e está fazendo para Mato Grosso do Sul. Tem pessoas que pensam que são candidatos, mas às vezes até o partido não sabe disso. Candidato então, de si próprio. É de si próprio, exatamente. Então eu acho que vale a pena a gente ser candidato mesmo na reeleição, pelo trabalho que nós estamos realizando.
E apenas em 21 meses, eu relatei mais de 21 processos importantes para o Estado do Mato Grosso do Sul e para o país. Aloquei mais de 70 milhões de reais aqui para Mato Grosso do Sul, em emendas importantes, destravando processos, restos a pagar e coisas que realmente fez a diferença no município. Estamos falando de Senado da República, estamos falando de um poder do equilíbrio, né? Exatamente, é o poder revisor realmente. Para 2018, a gente também olha para o país com aquela angústia ainda. Nós temos também uma disputa muito grande dos presidentes, dos presidenciáveis. Como é que o senhor avalia o próximo presidente? Nós já podemos dizer que o país tem um rumo ou também vai ser tão disputado quanto aqui? Olha, eu acho que vai ser mais disputado que aqui. Na verdade, o país está começando a retomada do desenvolvimento. Você vê os indicadores econômicos são altamente positivos. Você vê que o PIB, na verdade, vai apresentar positivo, 3,5%, nós temos esse ano. A taxa de desemprego tende a cair, as taxas de juros caíram, há realmente novos investimentos. Eu mesmo consegui em Três Lagoas a retomada da UF3, que agora... Se tudo der certo, vai ser vendida, gerar emprego, desenvolvimento. É verdade, Eu falei com o Pedro Parente anteontem, ele falou que eu posso ficar tranquilo quanto a isso. A gente acompanhou desde o ano passado, o início dessa batalha. Eu venho acompanhando, eu tenho lutado bastante e eu tenho contato direto com ele, porque nós temos uma relação, talvez, pela academia, né? Eu sou mestre em economia, ele também, então nós temos uma interlocução até fora dessa atividade dele da Petrobras e eu como senador. Mas mesmo isso permite uma proximidade grande e ele tem muito interesse, porque eu tirei do Tribunal de Contas da União o projeto que estava arquivado e estava lá preso e devolvi para a Petrobras para que desse continuidade do trabalho. Pouca gente nesse estado sabe da importância dessa batalha. E é verdade, luta. é uma batalha grande. Senador, o senhor é o idealizador e responsável pela relatoria do projeto de lei que prevê a implementação do Fundo do Pantanal, que recompensa por preservação. Estamos falando de uma área que é o maior santuário ecológico do planeta. Exatamente. E olhar para aquilo é olhar para o futuro. É verdade, Otávio. Eu fui muito feliz quando peguei a relatoria, primeiro da lei do Pantanal. Porque nós temos 2 pantanais, né? De Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E cada um tinha uma legislação. Era incrível. Um podia pescar, o outro não, em época diferente de Piracema. Isso. Então, com essa lei federal, vai unificar realmente as ações para que os pantanais tenham a mesma legislação, mesmo período de Piracema e tudo mais. Por outro lado, eu também estava preocupado com o conflito entre produtores rurais e ambientalistas. Porque os ambientalistas querem preservar, e com razão, e os produtores rurais estavam avançando em regiões delicadas desse bioma pantanal. Antagônicos. Exatamente, E nós temos que conciliar isso. Então nós estamos fazendo audiências públicas importantes, faremos mais uma em Campo Grande e outra em Cuiabá, que vai ser realmente nos próximos dias. Vai ser muito importante. Por outro lado, eu criei o Fundo do Pantanal, que começa com 500 milhões e é um recurso importante para pagamento de serviços ambientais. Todos os produtores rurais que preservar ou fizer um desenvolvimento sustentado, ele tem direito à remuneração pelo serviço prestado, por ter realmente preservado o meio ambiente. Acho que é um dado importante. É igual sequestro de carbono. Você preserva e você tem direito a isso. Então, com isso aí, você diminui os impactos, porque o produtor rural sabe que ele será remunerado pela preservação. E esse recurso também vai servir para pesquisa no Pantanal, para você resolver o problema de desmatamento, e minimizar o problema de desmatamento e recompor as matas ciliares. Então, eu acho que nós estamos avançando rapidamente nesse sentido, para pacificar isso. A Corumbá e Ponta Porã também estão prestes aí a receber 2 cursos de medicina. De medicina, é verdade. O Conselho Federal de Medicina foi solicitar ao presidente que suspendesse todos os cursos de medicina. Aí eu tenho bastante relacionamento com o ministro da Educação, falei com ele, aí fomos falar com o presidente e ele permitiu que abrisse em algumas cidades, por pedido nosso, o curso de medicina. Mato Grosso do Sul não seria contemplado com nenhum curso. Depois de uma negociação bastante intensa, eu consegui um curso, vai ser aberto em Ponta Porã, outro em Corumbá. São particulares, senador? São particulares. Agora tem realmente edital, é necessário preencher uma série de condições, sabe? É tipo uma licitação mesmo. Você vai, por exemplo, você der 5 instituições, propõe abertura de cursos. Aí vamos analisar o que elas propõem. Se vão montar um hospital, corpo docente, projeto pedagógico, tudo aquilo que é essencial para formar um bom médico. E Ponta Porã, não sei se Corumbá, você conhece Corumbá melhor que eu,
Ponta Porã já é um polo por conta das faculdades no Paraguai. Já tem 10 mil estudantes de medicina. Isso acontece também em Corumbá. Em Corumbá também, na Bolívia, novos cursos. Isso. Senador, a gente percebe que isso vai precisar de tempo para poder continuar desenvolvendo seu projeto. É verdade, tem muita coisa que fazer. Eu espero que a população compreenda o trabalho nosso lá no Senado, que é fundamental. E eu pergunto ao senhor, qual a sua previsão, dentro de tudo isso que o senhor vem desenvolvendo, acompanhando, recebendo informação, o que é que o senhor planeja e sonha para o Mato Grosso do Sul? Olha, Mato Grosso do Sul tem sido realmente o estado dos meus sonhos, né? Eu nasci aqui, minha família está aqui implantada. Eu quero um estado que tenha segurança pública, um estado que tenha uma educação de qualidade, saúde, que possa atender todas as populações, que o SUS melhore as qualidades dos seus serviços. Isso para nós é fundamental também. Enfim, aquela cidade que sempre a gente considerou como cidade modelo do país. Antes falava-se em Curitiba, depois chegou a Campo Grande. Infelizmente, agora nós notamos que os gestores não têm feito o trabalho que deveria. E isso tem feito com que a cidade ela não atenda realmente, porque quando alguém chegava de fora, olhava Campo Grande e dizia, meu Deus, que cidade maravilhosa, sonhadora. Ainda falam isso, mas infelizmente está esburacado, ainda está... Fala depois de bater nos buracos, né? Aí fica desesperado, é verdade. E está faltando essa área, educação, saúde, principalmente segurança pública. Eu acho que esse deve ser o ponto fundamental. Foi feita uma pesquisa, Otávio, importante, saber quais os elencos de problemas que a população acha. Prioridade absoluta, segurança pública. Antes era educação, era saúde. Isso ficou lá para baixo. Estamos com medo. Exatamente. O brasileiro está com segurança pública, depois saúde, depois educação, depois os outros problemas. Saneamento, etc. Quer dizer, nós estamos preocupados com isso. O cidadão fica dentro de casa trancado e o marginal fica fora de casa. Isso é muito sério, né? Senador, a gente agradece imensamente a gentileza de vir falar com a CBN. Volte mais vezes. Eu tenho muito prazer nisso. Você tinha perguntado sobre os presidentes da... Sim, que estão, o senhor vai caminhar ao lado de que pré-candidato à presidência? Não, nós temos 13 candidatos aí colocados. Está difícil definir. Nós temos que eleger um deles que realmente possa atender os anseios do país. Sabe? E quando o senhor decidir isso, diga para a CBN. Com muito prazer. Tenho muito prazer de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Você, o Lucas, ao Rosário com o Neto, a CBN, a equipe toda que está aqui. E dizer o carinho que eu tenho por vocês. E sabe que eu amo essa terra aqui.